Uma questão ética muito interessante é se existe real diferença entre as ideias de vingança e justiça. Alguns podem dizer que a vingança nada mais é do que uma justiça individual que não tem o suporte mais amplo de uma sociedade e que a justiça nada mais é do que a vingança com este amplo suporte. A problematização pode não ser tão simples assim, mas o que isso tende a me levar na direção é de um ceticismo cada vez maior quanto à capacidade humana de verdadeiramente julgar qualquer coisa no sentido ético. Eu tenho essa forte sensação que os humanos em geral são péssimos julgadores. Quando nós temos julgamentos no sentido jurídico mesmo, onde nós aprovamos o resultado, em geral é porque ele tem um sentido muito pragmático. Aquele indivíduo é perigoso, ele é uma ameaça, então nós aprovamos a ideia de que essa ameaça seja tirada de circulação, seja parcialmente neutralizada. E é isso que meio que legitima essa ideia de julgamento. Mas nós realmente não temos a capacidade de entrar na mente daquela pessoa e saber por que ela agiu daquela forma, e saber se do ponto de vista dela, ela não tem uma justificativa perfeitamente plausível, pelo menos daquele modo de pensar, porque somos cabeças diferenciadas, né? Eu sou o Marcos Valério XR, no dia 22 de abril de 2023, e essa breve introdução, na verdade, leva a um tema um tanto mais complexo, que é se eu tenho tanta dúvida a respeito da nossa capacidade de julgar pessoas, e eu estou falando no sentido geral mesmo, todos esses julgamentos que nós vemos aí, não só na sua consumação de um julgamento jurídico pretensamente perfeito, que passou por todo um processo devidamente aprovado legalmente, mas também sobre qualquer outra forma de julgamento pessoal, das conclusões que a gente chega para determinar se tal ou qual pessoa agiu de tal ou qual forma. Se é assim, a nível individual, eu considero brutalmente inapropriado, mas totalmente descabido que alguém tenha a arrogância inacreditável de julgar uma civilização. É o sujeito que está aqui e ouve falar de uma civilização qualquer, de um país, de uma nação, de uma vasta tradição, e ele tem um julgamento para aquilo ali, a ponto de realmente dizer que aquilo lá está errado. Ou reprovar. Claro, você pode, também é falho o seu julgamento no sentido de aprovação, mas aqui no caso a nossa preocupação sempre é com os valores, a valoração negativa, né? Então, isso é uma síntese a qual cheguei. As pessoas jamais deveriam se colocar no pedestal a ponto de se achar capazes de julgar uma nação inteira, uma tradição milenar, uma civilização. Porque essa civilização são milhões de pessoas que vivem num background histórico-cultural, que passaram por gerações, que tem toda uma fundamentação. São milhões de pessoas que têm seu modo de vida, têm todos os seus problemas, têm todas as suas dúvidas, mas que estão vivendo naquele modelo ali, que bem ou mal as permite existir e minimamente prosperar. E chegar uma pessoa de fora, que nem sequer faz parte daquele grupo, e emitir um julgamento, dizer o que eles deveriam fazer, como se ele tivesse a capacidade de compreender a totalidade dos eventos ali, entrar na cabeça de cada uma daquelas milhões de pessoas vivas que já viveram anteriormente e fosse capaz de dizer para elas que ele tem uma resposta, uma solução melhor do que aquela que foi obtida ali. Isso é de uma arrogância inacreditável. E eu penso que, eu vejo que há um certo consenso a esse respeito quando se refere a fatos passados. Hoje, por exemplo, principalmente em vieses mais progressistas, reconhece-se os abusos que foram cometidos tradicionalmente nos processos colonizatórios, por exemplo, né? É o grande exemplo dessa ideia de você chegar numa cultura diferenciada e trazer os seus valores superiores, pretensamente superiores, e reformatar aquelas culturas, civilizá-las, salvá-las do barbarismo, salvar as suas almas com uma nova mentalidade religiosa. E tudo isso hoje é extremamente reprovado por uma série de... e devidamente reprovado. Eu concordo com essa reprovação, mas sem exageros também, né? Porque de uma certa forma, quando você percebe esse problema, você também não tem que tomar o risco de julgar demais a civilização dominante que fez isso, que pode
Você tem mil e um motivos para lamentar determinados processos envolvidos aí. Mas ainda assim, se tem um fenômeno ali que escapa à compreensão de todas as pessoas. Agora, o que é verdadeiramente mais problemático é a pessoa que tem essa noção, então critica duramente, por exemplo, o processo de catequização de índios, né? Mas hoje ela faz e aprova a mesmíssima coisa quando é com outra roupagem. Em especial, aqueles que têm toda essa crítica contra esse processo, especialmente de viés religioso, esse processo de missão, de catequização, de colonização, mas apesar de ter essa crítica sobre o que aconteceu no passado, a ponto até de ter uma revolta contra esses símbolos anteriores, a ponto de queimar estátuas, né, porque representariam em tese esse processo, ainda assim hoje ela aprova a mesmíssima coisa, apenas porque não é capaz de ver que o paralelismo é evidente. Hoje, via de regra, a religião, entre aspas, do Ocidente é outra, né? É a ideologia dos direitos humanos. É a ideia de que os outros têm que aceitar o nosso modo de ser. Que o nosso modo é superior. É a nossa democracia, é a liberdade, é esses valores dos direitos humanos que têm que ser impostos para os povos bárbaros que precisam ser civilizados pela nossa capacidade superior. Exatamente a mesma mentalidade colonialista antiga. E que naquela época... Se você pensa assim, então por que você se coloca na posição de julgar pessoas que pensavam da mesmíssima forma, apenas num tempo e espaço diferentes? Que a mentalidade é a mesma, é a mentalidade colonizatória. E veja só, todas as culturas têm essa pretensão de superioridade em relação a outras. Sempre se acham melhores, isso é compreensível. As civilizações tendem a achar isso. Mas as civilizações que procuraram impor isso de uma forma direta sobre as outras, isso é um fenômeno predominantemente ocidental. Quase que exclusivamente, dependendo da abrangência. Vale lembrar que a geopolítica, para quem sabe o que é geopolítica, que não é só sinônimo de política internacional, explica por que civilizações antiguíssimas como a Índia, como a China, ou as civilizações asiáticas nunca se promoveram colonizações mundo afora. Existe um motivo estrutural para isso, para quem sabe o que significa geopolítica. Quem não sabe, não adianta. Mas o ponto é que esse problema é especialmente grave no lado ocidental, que tem essa tradição colonialista. E essa tradição colonialista não acabou, ela continua do mesmo jeito, especialmente nos países que se atingiram o ápice, o apogeu do colonialismo, que se tornou o imperialismo, que é o Império Anglófono, né? Hoje representado em especial encabeçado pela Inglaterra e seus representantes dos 5 olhos, né? É engraçado essa expressão, os Five Eyes, né? Que é basicamente a Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Austrália e Nova Zelândia, né? Que são todos países anglófonos. Inglaterra colonizou esses 4, só que são colônias mais prósperas, mais desenvolvidas, né? Sem contar as inúmeras outras colônias que tiveram processos colonizatórios mais dramáticos. Então, esse império anglófono, ele tem essa mentalidade da mesma forma, ele abandonou suas pretensões religiosas de antes, hoje ele tem uma religião laica, é aquilo que eu digo na minha live sobre o futuro da religião, né? Abandonar uma visão religiosa para substituir por uma visão laica que cumpre a mesmíssima função. Tem essa pretensão de superioridade, tem essa pretensão de salvação, de catequizar os outros, de colonizar os outros, com a certeza, a convicção da superioridade da sua própria visão de mundo. E, desgraçadamente, países como nós, que nem sequer são um produto direto desse processo colonizatório, importamos isso para cá e temos a mesma mentalidade, frequentemente empurrando isso, condenando as outras civilizações. Hoje é muito em moda você dizer, mas aquilo lá é uma ditadura. Você nem sabe o que é ditadura, mas você condena com base no seu próprio viés, na sua própria pretensão de superioridade, condena outras culturas, outras civilizações, com base nesses mesmos pressupostos. E o pior, talvez seja o mais grave, a gente tem a pretensão de impor a eles o modelo que nós mesmos não gostamos. Porque é aquele ponto que eu vejo sempre trazendo, né? Democracia, a gente só gosta de democracia quando usa o nome. Então a gente fala, então tem que defender a democracia. Então a gente fala isso, mas tira o nome e apresenta qualquer um dos elementos da democracia, todo mundo odeia.
A gente acha o nosso sistema eleitoral péssimo, corrupto, o sistema político é totalmente corrupto, o sistema econômico é injusto, o judiciário é um bando de patife, as nossas eleições são fraudadas, os políticos são um bando de FDP. Esse sistema todo que a gente está infinitamente criticando, reprovando, repudiando dia a dia, aí é só você dizer, mas a gente tem que defender a democracia. Quando você põe o nome, a pessoa defende, mas o conceito a gente detesta. E é isso que a gente quer impor para outros países que a gente considera que são bárbaros, que precisam ser civilizados e precisam adotar esse novo modelo. E o sujeito frequentemente faz isso, ao mesmo tempo que reprova a mesmíssima coisa feita historicamente de forma anterior. Lembrando que essa nossa visão, essa nossa influência cultural, que nem Ocidente a gente é direito, né? Ela ainda é extremamente minoritária, né? Hoje, aquilo que nós podemos chamar de Ocidente tem 1 bilhão de habitantes, no mundo que já tem 8. Ou seja, a maior parte da humanidade está fora desse modelo, vive de outras formas. Sem querer fazer uma defesa direta dessas outras formas também, mas o que eu quero evitar é fazer o julgamento. Por isso que eu acho tão precioso o nosso conceito constitucional de autodeterminação dos povos. Eu acho que é isso que a gente deve procurar sempre ter em mente, que as pessoas têm o direito de se autodeterminar, têm o direito de seguir o seu próprio caminho. As civilizações deveriam ter esse direito resguardado de gerir a si próprias. E esse direito não é respeitado no momento em que você chega e diz, país tal é uma ditadura, então está errado. E é assim, você está diante de uma situação tal, um dilema qualquer, você tem lá um conflito. Se um lado foi supostamente uma democracia e o outro lado uma ditadura, imediatamente a pessoa já assume um lado. Ou seja, ela já julgou, já condenou, já determinou qual que é o lado certo. E é essa atitude que, quando a gente põe num prisma minimamente sensato, é evidentemente descabida. É para isso que eu quero chamar a atenção. Portanto, devemos pensar muito antes de ter essa presunção de nos achar capazes de dizer o que outros povos devam fazer. E é claro, admite-se uma discussão, não estou fazendo um simples relativismo cultural, eu acho que é uma questão de cautela, porque nós não temos o conhecimento necessário para fazer os devidos julgamentos. Isso fica mais evidente quando a gente percebe até a nossa própria civilização. Se é assim, é legítimo julgar a nossa própria civilização? Eu ainda acho que é problemático, mas pelo menos é mais aceitável do que você julgar a alheia, porque a nossa a gente conhece por dentro com algum grau de, vamos dizer assim, lugar de fala, né? Pelo menos, se eu julgo os caminhos do Brasil, pelo menos eu sou brasileiro, eu vivo aqui, isso diz respeito a mim, eu falo o idioma. Então, se isso ter problemas, tem, mas é um tanto mais aceitável do que eu fazer isso com um país do outro lado do mundo, que eu não sou capaz sequer de falar com eles, por mais que eu tente estudar, compreender. E se a gente tem essa pretensão, veja só o tão contraditório, infelizmente esquizofrênico, é a ideia de você tentar impor para outros, achar que é legítimo impor para outros um modelo que você mesmo não gosta, que você mesmo critica, como se a nossa solução fosse a perfeita. Acho que se o sujeito tem uma visão chauvinista, né, de realmente acreditar na superioridade da cultura dele, ele realmente adora, acha que a gente é maravilhosa, isso é mais legítimo ele querer impor isso do que o sujeito que faz isso ao mesmo tempo que tem críticas duras ao seu próprio modelo. O outro pode ser um tipo de fanatismo, uma incapacidade de ver os próprios problemas, mas no mínimo ele pelo menos gosta, ele realmente acredita naquilo que ele quer impor. Ao passo que a maioria de nós nem isso, tem essa enorme dificuldade de conciliar dois pensamentos óbvios. Basta você observá-los e conectá-los. Eles jamais deveriam ter sido desconectados. E aí essa contradição fica evidente. Mas sim, é menos ilegítimo se julgar a sua própria cultura. É sempre bom lembrar, né? Pensando em civilização como um amálgama de várias culturas, né? E um resultado de um desenvolvimento cultural maior, mais amplo, de uma conexão no Brasil, por exemplo, é o resultado de encontros culturais. E sim, nós podemos chamar de uma civilização. É difícil dizer onde começa uma, onde termina a outra. Alguém pode dizer que nós somos uma civilização de matriz
católica. Então tem formas distintas de você conceituar isso, mas assim, não se pode duvidar que nós somos uma civilização, isso aí. E eu estou colocando nesse âmbito. Eu até acho que pode ser mais defensável a ideia de uma civilização catequizando uma cultura local bem menos desenvolvida, porque pelo menos ela tem um parâmetro objetivo. Nós temos uma certa superioridade, nem que seja uma superioridade puramente técnica, nós podemos ir lá e aniquilar aqueles caras sem dificuldade. Então deixa de ser um parâmetro objetivo. Mas quando você vai fazer esse julgamento entre civilizações, nem esse parâmetro você tem. Pior ainda, quando a civilização que você está julgando é muito maior e muito mais antiga e muito mais profunda. E se, voltando, se a nossa capacidade de julgar a nossa própria civilização é comprometida, sim, ainda assim eu acho que sim, porque a nossa capacidade de julgar outras pessoas é comprometida. Isso deveria ser auto-evidente, pelo simples fato de que nós sempre nos justificamos. Claro, nós podemos reconhecer muitos dos nossos erros, mas tem coisas das quais a gente nunca abre mão. Tem coisas das quais a gente sempre vai se achar certo, correto. Por quê? Possivelmente nós estejamos até certos mesmo, porque nós temos um ponto de vista privilegiado sobre a nossa própria situação. E outras pessoas não têm como ter esse ponto de vista, isso é impossível. Mas você deve pensar exatamente nisso antes de julgar uma outra pessoa. Ela tem um ponto de vista único. Por mais reprovável que seja aquilo que ela cometeu, você não tem acesso a que tipo de pulsões, de traumas, de tensões que ela está submetida internamente, que muitas vezes você não consegue entender, porque nem ela consegue revelar, nem ela consegue transmitir, e se ela transmite, se ela alega, você também não tem como saber se é verdade. Então sim, a nossa capacidade de julgar as outras pessoas é absolutamente comprometida. Ela só é minimamente aceitável por questões puramente pragmáticas. É claro que se tem um sujeito que é uma ameaça, um sujeito que é um assassino, todos nós vamos concordar que esse sujeito tem que ser tirado de circulação, e dependendo do caso ele tem que ser punido, tem que ser até eliminado. Eu compreendo isso perfeitamente, não vou também fazer um julgamento sobre essa atitude, porque isso é uma questão de sobrevivência, mas que a gente tem que fazer uma reflexão mais profunda para ver as nossas limitações e evitar de perpetuar erros que podem ser evitados, né? que são previsíveis. E tem sempre essa humildade de ter noção da nossa limitação e sermos menos enfáticos em condenar os outros, seja lá quem for, e nos colocar em condições de superioridade, porque nós precisamos ter essa humildade. Isso faz bem, inclusive, traz uma certa paz de espírito. E não é à toa que grande parte das tradições, em especial o próprio cristianismo, tem essa cautela, né, de você não julgar os outros, né? E a gente se colocar na ideia de um julgamento divino, porque aí sim a gente pode achar que se existe um Deus com uma capacidade muito mais ampla, capaz de ver a nossa mente, ver nossos sentimentos, sim, aí ele teria uma condição de estabelecer algum tipo de julgamento. E curiosamente, esse Deus é extremamente propenso a perdoar, né? Pelo menos dependendo da sua condição. Então, esse é um insight interessante sobre essa problemática toda. É isso, eu sou o Marcos Valério XR, no 22 de abril de 2023. Obrigado por sua atenção.